que veio junto. Nesse link, você vai fazer a tua inscrição. Então, primeiro, quem não é cadastrado vai se cadastrar, como é o meu caso. Então, cadastrar-se. Eu também vou fazer a minha inscrição, né? Então, não sou aluno de outra instituição. Então, onde nós vamos preencher todos os dados, bonitinho, tudo beleza. Não vou preencher meus dados, mas aqui, basicamente, eu cadastro, né? Então, e depois, deixa eu mostrar para vocês o nosso, que eu já sou cadastrado. Então, você vai preencher teus dados e vai fazer login no evento. No caso do nosso evento, então, é a mesma coisa. Então, você vai fazer a inscrição sua, porque aqui aí é o controle de eventos aqui da Uniguaçu, né? Então, depois de feita a inscrição, o teu cadastro, você vai acessar o site. No nosso caso aqui da Uniguaçu, então webinar, os desafios que a Covid-19 apresentou para os profissionais de TI. Clicou, você vai aonde? Detalhes. E aqui em detalhes, você vai fazer o quê? Simplesmente você vai clicar em inscrever-se. Então, a partir de agora, a inscrição está realizada. Concluir. Beleza. Estou inscrito. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na UCP. A única diferença é o evento que está sendo promovido pela Campo Real, que é direto pelo site, que foi direto por aqui pelo Simpla. Então, clicou aqui, você só vai escolher, no caso, estudante, uma inscrição, continuar, e ali você vai preencher com os teus dados, bonitinho aqui, e pronto. Você já recebe teu comprovante e tudo certinho, tá? Então, é isso que vocês precisarão fazer. Depois que o evento terminou, tem a opção, então tem o link de certificados. Então, ele vai listar todos os certificados, isso com o passar do tempo, conforme vocês forem participando dos eventos da Uniguaçu, então vão aparecendo os links para que você possa clicar e emitir o seu certificado. Então, é tudo online, não precisa... E detalhe, a validação das horas de vocês também vai ser automática depois. Então, o pessoal da UCP vai me encaminhar a lista para que eu possa validar a presença de todos. Detalhe, o evento da quarta-feira e o evento da sexta-feira, se o professor quiser usar o horário, então aquilo que eu estava falando para vocês, como o evento começa a partir das 20 horas, então o professor que quiser usar o horário antes e para encerrar o conteúdo dele, alguma coisa assim, então ele pode usar aquele horário e ele pode querer fazer chamada. Então, assim, fiquem de olho conforme o que o professor vai definir. Então, na quarta e na sexta-feira, existe a possibilidade de aula, tanto no primeiro horário quanto no segundo horário. Por quê? Porque o evento começa às 20 e acaba às 21h30. Então, o professor, como é a última semana de aula, os professores podem querer usar esse horário aí para fazer alguma revisão. Então, é importante também ficar de olho nisso. Respondida a sua pergunta? Sim. Obrigado. Alguém tem mais alguma? Pois não, as ordens. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Muito bem. Então, só o Pedro, então, ele conhece o Luciano bastante a fundo, sabe? O Pedro é um que pode validar o Pedro pode validar para nós a qualidade do Luciano e a experiência do Luciano também aí. Muito bem, então vamos encerrar os nossos conteúdos, certo? Alguém de vocês teve alguma dificuldade na construção da matriz SWOT? Porque ela é tão simples que a gente fica até na dúvida se é aquilo mesmo, né? Se as respostas que você colocou, você fica assim, mas meu Deus, é uma coisa tão básica, será que é isso mesmo? Mas, ao mesmo tempo, ela pode mostrar tantas coisas que você pode utilizar no planejamento estratégico. Então, isso que é o legal
matriz SWOT é a facilidade. Então, ela é simples de ser construída. Você simplesmente vai fazer o levantamento de ameaças e potencialidades, sejam do ambiente externo, seja do ambiente interno. E ali, com isso, você começa a traçar teu planejamento estratégico, que justamente é o quê? Então, a partir do momento que você tem informações, que você tem dados, que você tem as ferramentas, então, nós temos a matriz SWOT, nós temos o 6M, nós temos o 5W2H, nós temos todas essas ferramentas que podem nos auxiliar na gestão na nossa empresa. E a partir dali você começa a fazer o quê? A traçar os objetivos estratégicos da sua empresa, né? Então, nenhuma empresa consegue trabalhar estratégias se ela não tiver um financeiro, um financeiro sólido, um financeiro que dê condições para que a empresa ou faça investimentos ou que a empresa sobreviva. Então, se o financeiro da empresa está comprometido, passa a ser um grande problema. A perspectiva do cliente. Então, não adianta você traçar várias estratégias se não atende o que o teu cliente precisa. A questão dos processos internos. Eu participei durante a década de 90 na empresa Perdigão. Teve um período que eu trabalhei com ISO 9000, implantação de ISO 9000. Foi um período maravilhoso, assim, aprendi muita coisa. E ali aconteceu um problema muito sério, porque tinham muitas pessoas. Então, a ISO 9000, ela faz o quê? Ela faz com que você trabalhe a gestão do teu processo de produção. Então, você vai documentar, normatizar e fazer o teu processo de produção o mais perfeito possível para que o teu produto saia sempre igual e com a mesma qualidade. Então, ele garante a qualidade do processo produtivo. Automaticamente, o teu produto vai sair com qualidade. Então, por isso, e aconteceu que a mudança de diversos processos internos da empresa. E muitas pessoas não adequaram-se a isso, né? Simplesmente não aceitavam essas mudanças. Tipo, eu fiz a minha vida toda assim, por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que fazer diferente? Por que eu tenho que organizar desse jeito? Por que eu tenho que lavar daquele jeito? Então, assim, foi um choque de realidade muito grande e essa mudança dos processos internos acabou causando muitos traumas para muitas pessoas. Trauma no sentido, muitas pessoas acabaram sendo desligadas porque elas acabaram não se encaixando. Foram dadas diversas oportunidades para essas pessoas adequarem-se, porém, infelizmente, elas acabaram não aceitando, né? E a perspectiva da aprendizagem e do crescimento organizacional. Então, o quê? Quando muda o processo interno, precisa se passar por uma reciclagem. As pessoas precisam conhecer esse novo processo, precisam aprender sobre ele, e ali vem a questão da aprendizagem e o crescimento organizacional. As pessoas evoluem porque elas aprendem mais, principalmente quando uma empresa passa por uma grande automação, onde ela tinha diversos processos manuais, ela passa por um processo de produção, a aprendizagem, o crescimento organizacional é gigante, porque as pessoas passam ali, aprendem mais e crescem com isso. Então, a construção do Balanced Scorecard, nome bonito, né? Muito bem. Então é o seguinte, nós temos então a visão estratégia, finanças, clientes, processos internos de aprendizado e crescimento. Então, dentro de finanças, então, para ser bem sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas, clientes para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos clientes, e assim sucessivamente. Todos eles contribuem um com o outro. Todos eles acabam influenciando um ao outro no resultado final, né? Então, a perspectiva financeira é importante o quê? Você controlar a tua receita operacional. Então, controlar tudo que está acontecendo financeiramente dentro da sua empresa. É mais ou menos o que acontece nas nossas casas. Então, a maioria dos familiares controla, então, quanto que vai entrar de dinheiro, quanto que está saindo, o que está gastando de luz, o que está gastando de água, o que gasta de telefone, o que gasta de combustível.
que gasta de mercado e tal. Então, o que está entrando está dando condições de nós mantermos esse nível. Então, a empresa precisa fazer esse controle da receita operacional. E a empresa tem diversos controles que ela precisa fazer. Então, para poder entender se o que ela está fazendo é eficiente ou não. O retorno sobre investimento, então não adianta você simplesmente, não, eu acho que eu tenho que comprar uma máquina para melhorar o processo X. Vai lá e coloca milhões, no caso investe milhões, só que o investimento é um detalhe. É aquilo que eu sempre falei para vocês desde o primeiro dia de aula. Então a gente não fala em gastar, a gente fala em investir. Porém, ele só é investimento a partir do momento que existe um planejamento para aquele dinheiro e espera-se o retorno dele. Senão, você vai gastar. Porque você não sabe se aquilo que você está fazendo é eficiente e vai resolver algo para a empresa, vai deixar a empresa melhor, mais eficiente e assim por diante. Então, é muito importante sempre, investimento, devemos tratar sempre como investimento a área tecnológica, porém, nós precisamos cuidar muito para ser um investimento, ele tem que ter uma finalidade, né? O valor econômico agregado, então é o que? É na manufatura do teu produto, é onde você tem o maior valor agregado. Então, não é você ir lá no meio do mato e cortar o pinheiro e trazer e vender o tronco para a empresa. O que dá dinheiro é a empresa que serra e faz a tábua. É aquela ali que está beneficiando, aquela ali que está manufaturando o produto. E ali é que você tem o maior valor. Por quê? Porque daí o cara vai beneficiar aquela tábua, vai deixar ela mais bonitinha. A venda desse produto para o cliente final, então, é mais atrativa do que a matéria-prima, né? E crescimento das vendas, então é óbvio, o retorno financeiro vem através disso. Geração de fluxo de caixa, o fluxo de caixa não é só as entradas, o fluxo de caixa é todo o teu capital de giro, principalmente, é aquele dinheiro que você tem para reinvestir na produção. Então, você tem um determinado produto, você vendeu ao valor X, ele tem que te dar a capacidade de você formar capital de giro para você produzir de novo o próximo produto e ainda ter lucro. Então, você tem que ter o dinheiro para manter a cadeia produtiva funcional e também o dinheiro, que é o lucro que vai manter a empresa e pagar os funcionários e assim por diante. E receitas. Então, receitas variadas. Então, a empresa que tem um único tipo de receita, receita é o que entra na empresa, né? Então, eu tenho um único tipo de produto ou serviço que eu vendo. Então, é importante a diversificação. Por quê? Porque se um determinado serviço ou produto não está dando certo naquele momento, tem o outro que vem para cobrir, porque está mais procurado e assim por diante. Então, os clientes, para alcançarmos a visão do que os clientes precisam, né? Então, é o quê? Uma das coisas importantes é a captação de clientes. A captação de clientes eu tenho através do quê? Através da diversificação de produtos, o produto adequado conforme o cliente precisa. Eu tenho, com isso, a captação de clientes, eu tenho uma maior participação de mercado, eu tenho maior lucratividade dos clientes. A lucratividade do cliente é o quê? É quando ele consegue pagar mais barato por um produto que ele sempre precisa, um produto que ele sempre quer, ou um serviço. Isso é o que você está ajudando no lucro dele. Mas o mais importante não é só captar, é manter, é reter os clientes, é fidelizar esse cliente para que ele volte, para que ele continue com você, para que ele continue adquirindo o teu produto ou o teu serviço. E isso está intimamente ligado com a satisfação do teu cliente. Então, a satisfação do teu cliente é o que? Ele ajuda na captação de novos clientes e ajuda a reter aqueles que você já tem, né? Então, o que? Os clientes, eles... então, como deveríamos ser para os nossos clientes, é sempre a satisfação do cliente, criação de valor, diferenciação na perspectiva do cliente e a fidelização, né? Então, os demais itens, medidas essenciais, isso é importante para que você possa ter, para que o cliente possa te enxergar e visualizar que o teu produto é importante para ele, o teu serviço é importante para ele, né? Então, dentro dos processos internos, aí vem o quê? A parte dos acionistas e a parte do negócio,
né? Para que nós tenhamos mais excelência no nosso todo, na empresa como um todo. Para quê? Para que nós tenhamos a identificação das necessidades do cliente até chegar à satisfação dessas necessidades. Então, nós temos todo esse processo no meio, a inovação, o processo de operação, a pós-venda, identificar mercado, idealizar oferta de produtos, gerar produtos e serviços, e assim por diante. Então, nós temos que identificar, geralmente através da matriz SWOT, a gente consegue fazer essa identificação, muitas vezes, das necessidades do mercado, e também a satisfação dessas necessidades, passando por todo esses processos aí, né? Então, a perspectiva dos processos internos, então, aonde aqui envolve as pessoas que estão dentro da estrutura organizacional, né? Então, aqui está o que? Aqui envolve todo a minha empresa como um todo, os processos, como eles funcionam, dentro do Parque Fabril, como é que as coisas funcionam, como são geridas, como são gerenciadas, o que nos leva daí o quê? Eu preciso garantir qualidade, preciso garantir produtividade, preciso inovar, preciso lançar novos produtos ou serviços. Então, lá dentro da minha empresa, na estrutura, o que tem para dar apoio para o meu funcionário para que ele possa trabalhar? Então, que tipo de equipamento tem? Que tipo de sistema de controle existe? Então, vem na parte estrutural da empresa, né? Então, aonde? Aqui vem mais dentro, aqui é focado mais a parte do funcionário, né? Então, você tem o que? A satisfação do empregado. Se o empregado está feliz, você retém esse empregado, você tem a produtividade, você consegue resultados. É só nós nos colocarmos. Eu pedi para vocês fazerem a matriz SWOT sobre vocês e as potencialidades de vocês para o mercado de trabalho, porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós e nos avaliarmos. O que eu tenho a oferecer para o mercado como um futuro profissional da área tecnológica? Como eu me vejo como esse profissional da área tecnológica? Quais são as minhas potencialidades? Então, assim, a gente acaba esquecendo disso, porque nós estamos intrinsecamente ligados nesse processo dos empregados. Então, a produtividade está intimamente ligada à questão dos resultados. Se você é feliz no que você está fazendo, né? Então, ali vem o quê? Vetores, competências do quadro de funcionários. Então, você conseguiu avaliar um pouco sobre suas habilidades, a infraestrutura tecnológica da empresa, o clima organizacional, para que as pessoas possam tomar as ações. Elas têm liberdade para empreender, elas têm liberdade para ser inovadoras, ou elas simplesmente são fazedores? Então, o que a empresa permite, então, para que esse crescimento organizacional aconteça, para que as pessoas evoluam, sejam satisfeitas no seu local de trabalho, que elas permaneçam na empresa, para que elas sejam cada vez mais produtivas e elas tenham resultados. Eu não preciso trocar de funcionário para minha empresa evoluir. Eu posso dar condições para que aquele que está lá dentro evolua cada vez mais junto com a minha empresa, né? Então, a satisfação, retenção, tal. Então, isso aqui nada mais é do que um resuminho dos 3 primeiros itens. Capacidades dos sistemas de informação, então, de informar sobre as perspectivas. Então, eu tenho que ter, eu como gestor, tenho que ter informação para saber como é que está essa capacidade dos meus empregados. Se existe a satisfação, retenção, produtividade, eu tenho que achar meios de gerenciar isso e ter essas informações. Então, ok, eu tenho que ter medidas de sugestões apresentadas e implementadas, então, para que os funcionários possam dar suas sugestões de maneira efetiva e que elas possam ser apresentadas e implementadas de alguma maneira, né, para promover melhorias, e daí ali você consegue o quê? Você consegue fazer o alinhamento individual, então você consegue muitas vezes atender uma necessidade de uma pessoa em favor da organização. Então essa pessoa acaba indo muitos de vocês já devem conhecer histórias do cara que começou na empresa como faxineiro e hoje é o presidente da empresa. Então o que? Isso foi o que? Foram as medidas de alinhamento. A empresa teve a capacidade de enxergar isso tudo, né?
Então, retorno sobre investimento, o Balanced Scorecard, né? Então, eu tenho o quê? Lealdade dos clientes, tudo aqui. Então, isso tudo, todas essas medidas, né, me levam ao quê? Me levam a basicamente ao retorno do investimento. Então, tudo no final, toda a ação estratégica que você definiu para a tua empresa, todo o planejamento estratégico da tua empresa é focado no lucro que essa empresa vai ter, na capacidade que ela tem de manter esse dinheiro, na capacidade que ela tem de manter seus empregados, na capacidade que ela tem de manter o seu grupo de acionistas, na capacidade que ela tem disso tudo. Então, porém, tudo começa lá no aprendizado e no crescimento, onde você começa pela capacidade dos empregados, aí os processos de negócio, aí entra o cliente que vai te dar liquidez financeira mais para frente. Então, eu vejo que no final ali, a base toda é dentro da empresa. A base toda é focada dentro da empresa. É ali que está a estrutura que vai dar toda a solidez para o planejamento estratégico, né? Sistemas logísticos são importantes, né? Então aqui nós vimos sobre missão, sobre valores, sobre visão, estratégia. Então isso aqui basicamente é o que? Através de todas essas informações, você tem o que? Os teus resultados estratégicos no final, né? Baseado em todos, então tudo é focado na missão, nos valores, na visão, você traça as estratégias, você define o que vai ser feito, até chegar no final, nos resultados, né? Então, quando a corrente conservadora é mais forte que a necessidade de mudança, as coisas tendem a parar ou andar mais devagar. Por isso que nós falamos que nós estamos no momento da inovação. Por quê? Porque nós estamos numa quebra gigante de hábitos que existiam dentro das empresas. Então, o primeiro passo é a empresa que mudou muito. Então, a empresa deixou de ser familiar com foco gerencial. Ali já mudou muito essa corrente conservadora. As pessoas têm mais liberdade para inovar, para empreender, para criar. Então, isso tem facilitado muito. Isso é uma grande mudança estratégica. Isso ajuda muito nas empresas, né? Então, assim, as dificuldades, as barreiras comportamentais, né? Então, muitas pessoas, então, a parte organizacional não simpatiza com mudanças, né? Algumas pessoas acham que fazer diferente o processo é problemático. Então, peraí, antes eu tinha uma planilha aqui, que numa prancheta que eu anotava a caneta, agora tem um computador aqui que eu tenho que escrever, meu Deus, eu não sei nem mexer no mouse, o que eu vou fazer? Então, muitas pessoas podem achar isso, cria uma barreira nisso, né? Mas não é. As pessoas só têm a ganhar. Então, o que? Na hora que você vai fazer o planejamento, é importante gastar tempo planejando e implementando, não fazer as coisas na corrida. Você tem que fazer com calma, tem que fazer com tranquilidade, tem que analisar se a sua organização está preparada para isso, está preparada para entender, se as pessoas estão preparadas para entender, se o corpo administrativo está preparado para entender, se os acionistas estão preparados para entender, né? Se a organização tem a capacidade necessária para essas execuções apropriadas, ou se você precisa de uma ajuda externa, né? E principalmente se a alta direção está de acordo, né? Se o presidente, os gestores, os gerentes, os diretores, se eles estão de acordo. Então não adianta o setor definir o planejamento estratégico e os gerentes não assumirem a ideia. Ela vai morrer. Se os gerentes não disseminarem essa ideia e não acreditarem nela, ela vai acabar e não vai dar muito certo, né? Então, cuidados. É importante entender as lacunas entre o modelo atual e o modelo proposto. Então, como a empresa está hoje e como ela vai ter que mudar. Então, tem que elaborar um plano eficaz para mudanças. Então, como gerenciamos as expectativas dos melhores empregados? Por quê? Porque eles são pontos estratégicos. Eles são criadores de estratégias. Só um minutinho.
Professor, parou de sair tua voz. Acho que tem nas configurações ali do Match de novo no cantinho ali mais opções e mudar teu microfone. Professor, vai ali nos 3 pontinhos em cima do relógio ali, clica e daí vai em configurações. Não, altera ali, o microfone ali, tem que ver se não mudou o microfone. Ixi, deu BO. Oi, e agora, beleza? Vai dar certo. Deu boa agora, obrigado, viu? Não. Vamos lá, então. Deu um crepe aí, eu achei que tinha voltado. Então, mas já estamos no final aqui. Já estamos nos finalmente. Então, os melhores empregados são aqueles que sempre nos ajudarão. Então, eles são aqueles estratégicos que, se eles estão do nosso lado, eles vão levar a ideia sempre avante, sempre adiante. E ali você tem um aliado, né? A alta direção tem que estar tem que estar apoiando essas mudanças, tem que entender que eles fazem parte, que assim, as ideias não estão passando por cima deles, eles não deixam de ser focos estratégicos, eles são importantes, né? E a gerência de toda essa mudança. Então, a ação estratégica é sempre importante o quê? Você tem que entender primeiro essas estratégias, quais são os objetivos, que plano de ação e depois a avaliação do controle. Então, aí nós vemos o quê? Aí nós vemos a matriz SWOT, nós vemos o 6M e nós vemos o 5W2H, aonde você consegue, através da matriz SWOT, traçar as estratégias, mais ou menos, entender um pouquinho o que você precisa, você traça os objetivos e o plano de ação você consegue traçar através do 6M e do 5W2H, e depois a avaliação e controle estratégico, vocês vão ver mais para frente no próximo semestre, aonde você pega todos os dados que você coleta, e ali você consegue avaliar se o teu plano de ação deu certo. Até vocês vão aprender também a fazer plano de ação, PDCA e assim por diante, então utilizando essas ferramentas vistas até o momento. Então, a questão dos objetivos, né, então, são importantes, eles têm que ser realistas e mensuráveis, você tem que entender se ele está dando resultado ou não, por isso que ele tem que ser mensurável e tem que ser execuível, senão, não, é impossível, não tem como fazer, tem que achar um unicórnio, não existe isso, então, tem que ser realista. Desafiador, eu acredito assim, toda mudança é desafiadora. Todo espírito empreendedor é desafiador. Precisa... E o professor está sem tela? Oi? Está sem tela? Porque eu resetei Desculpe, eu resetei o navegador. Voltou? Deu boa agora? Sim, sim. Beleza. Então, assim, toda mudança ela é desafiadora, né? Porque ela traz mudanças. Então, ela tem o seu grau de desafio. Então, é apenas um detalhe, mas
toda mudança gera um determinado tipo de desafio, sejam eles maiores ou menores, né? Então, aqui os plano de ação, isso aqui lembra bastante o que, quem, como, quando, onde, porquê, quanto, lembra muito o 5W2H, mas vocês vão ver o PDCA, ciclo de plano de ação, isso mais para frente. Mas eu preciso abordar isso agora para entender que dentro do planejamento estratégico, você precisa mensurar tudo para depois, então isso aqui depois será visto. Então, a avaliação do que foi realizado, então você tem que determinar o que vai ser avaliado, isso no plano de ação será avaliado, você vai definir os padrões que serão adotados para a implementação disso, a avaliação do desempenho, se o desempenho foi adequado, beleza, tranquilo, se não foi adequado, você tem que tomar medidas corretivas e avaliar o desempenho novamente. E assim o processo vai da melhor maneira possível, né? Então, isso aqui pulamos. Então, o quê? Eu preciso pensar estrategicamente, oportunizar estrategicamente. Então, eu tenho que ter a estrutura necessária para que eu possa implementar e depois agir estrategicamente. Então, eu tenho que ter o pensamento estratégico, eu tenho que ter a estrutura necessária para que eu possa agir e ali isso me dá a competência estratégica, isso me dá a capacidade estratégica dentro da minha empresa. Então, com o passar do tempo, a empresa vai entendendo melhor sobre essa questão do planejamento estratégico e a maturidade estratégica vai cada vez ficando mais inserida dentro da empresa, né? Isso aqui é uma tabelinha só para vocês terem algumas informações a mais. Então, aonde você tem a cuidado estratégico, o embasamento, o condicionamento e a alavancagem, aonde dentro da cuidado atributos é objetividade, percepção, vontade, pronta resposta, clima de atenção, para ter uma ideia sobre o que são esses atributos. E assim, nós encerramos o nosso semestre, dentro da parte de planejamento estratégico, dentro das ferramentas para planejamento estratégico, ferramentas não só para planejamento estratégico, por exemplo, o 5W2H é uma ferramenta que você pode utilizar para resolução de problemas variados. Acredito eu que no universo de alunos, que é a turma de vocês, acredito que alguns de vocês até já tenham visto dentro da empresa onde trabalham ou até já começaram a pensar em usar essa ferramenta para avaliar situações dentro da empresa aonde você trabalha. Então, o próprio 6M é uma outra ferramenta interessante para você descobrir causas de problemas, para depois, através do 5W2H, você avaliar eles e ali criar uma solução. Então, com isso, você tem algumas ferramentas bastante interessantes aí que podem te ajudar no dia a dia. A matriz SWOT, ela permite avaliar a empresa de uma maneira mais abrangente, onde você pode compreender, você pode ou avaliar a empresa como um todo e depois criar matrizes SWOTs de cada área, de cada setor, de cada necessidade da empresa. Com isso, você consegue traçar diversas situações. Então, você consegue entender melhor a empresa para depois você criar um plano de ação, que depois vocês verão outras ferramentas para criar os planos de ação, para criar estratégias interessantes, depois a mensuração e validação disso tudo e a avaliação disso tudo, né? Beleza, minhas pessoas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Tudo sossegado? Então, eu gostaria de pedir a vocês, só lembrá-los, a nossa prova é baseada no que nós vimos durante esse semestre. O que foi abordado serão 5 questões baseadas nos conteúdos vistos, certo? Então, vocês têm todo o material
foi compartilhado com vocês, está tudo disponível aí para vocês. Então, esse material está disponível, o Carlos até comentou. Esse material está disponível ali para vocês, leiam e releiam. Esse material também é útil dentro das empresas das empresas que vocês trabalham ou trabalharão. Acredito que ele vem para contribuir bastante aí com muita coisa que vocês podem fazer daqui para frente. E como engenheiros de software, a hora que aqueles que forem trabalhar como analista, vocês vão conhecer as ferramentas para gestão de projetos dentro da área de análise. Aqueles que forem trabalhar com consultoria, vocês precisarão utilizar essas ferramentas, 6M, 5W2H, Matriz SWOT, para compreender a empresa, para compreender as necessidades da empresa, para compreender o que ela precisa, para compreender os processos dentro da empresa, para que daí você possa tecnologicamente resolver esses problemas. Então, resolver e automatizar esses processos. Então, isso tudo vem aí para colaborar e dar mais ferramentas para vocês aí no futuro. Beleza? Pessoal, eu vou deixar aqui meu abraço, então só, por favor, conectem-se no chat, é muito importante, porque através dele